Há um momento em que não tem som, mas muda tudo. Não é uma explosão dramática ou um grito desesperado por respostas. É antes uma certeza silenciosa que aparece no meio do caos, de viver de acordo com as expectativas dos outros, como uma chama que se acende no centro da alma. Desta vez eu me escolho. É uma revelação que transcende as palavras. Um despertar que o corpo reconhece diante da mente, e a partir desse instante sagrado, não há como voltar atrás. Imagine por um momento que você tem sido uma atriz magistral por anos no teatro de sua própria vida. Você aperfeiçoou cada gesto, cada sorriso, cada resposta que garante a aprovação do seu público. Você moldou sua personalidade como argila molhada, adaptando-se a todas as expectativas, suavizando cada aresta de sua autenticidade para não deixar ninguém desconfortável. E de repente, em um momento de profundo silêncio, você percebe algo devastador. Você não se lembra mais de quem era antes de aprender a agir. Carl Jung entendeu que esse momento de despertar doloroso é inevitável para todo ser humano que busca a totalidade. Ele chamou isso de início do processo de individuação, aquela jornada sagrada de volta à nossa essência mais autêntica. Mas esta viagem não é uma caminhada tranquila em trilhas familiares. É uma descida corajosa às profundezas de nós mesmos. Há territórios que evitamos explorar porque lá vivem nossos medos mais primitivos, nossas feridas mais profundas, nossas verdades mais incômodas. E Jung sabia que a maioria das pessoas prefere viver na superfície de si mesmas, naquela zona segura onde as máscaras sociais funcionam perfeitamente, onde a aprovação externa vem facilmente, onde nunca temos que enfrentar a pergunta mais assustadora de todas: quem sou eu realmente quando ninguém está olhando para mim? Mas ele também sabia que essa vida superficial, embora confortável, é fundamentalmente vazia. É como viver em uma bela casa, mas construída sobre areia movediça. O processo de despertar para o verdadeiro eu sempre começa com uma crise existencial. Pode se manifestar como uma sensação persistente de vazio, apesar do sucesso externo, como uma profunda desconexão de nossas próprias emoções, como relacionamentos que parecem falsos, embora sejam socialmente perfeitos. É a alma gritando das profundezas. Isso não é vida. Isso é sobrevivência disfarçada de existência. Helena construiu uma vida que parecia perfeita de qualquer perspectiva externa. Ela tinha um trabalho respeitável, um sorriso que encantava a todos, uma disponibilidade emocional que a tornava a confidente favorita de seus amigos. Mas todas as noites, quando as luzes se apagavam e o barulho do mundo se desvanecia, ela sentia um vazio tão profundo que a aterrorizava. Era como se um estranho vivesse dentro dela, alguém que ela havia abandonado há tanto tempo que não sabia mais como encontrá-la novamente. E um diria que Helena estava vivendo completamente identificada com sua pessoa, aquela máscara social que construímos para funcionar no mundo, mas que nunca deveria se tornar nossa identidade completa. A pessoa é necessária, é útil, é até bonita quando é usada conscientemente. Mas quando nos identificamos totalmente com ela, quando acreditamos que a máscara é tudo o que somos, perdemos o contato com as camadas mais profundas e ricas do nosso ser. O despertar de Helena começou uma tarde, enquanto ela se olhava no espelho do banheiro de seu escritório. Não foi um momento cinematográfico cheio de música dramática. Era algo muito mais sutil e, portanto, mais poderoso. Ela viu seu reflexo e, por um segundo, não reconheceu a mulher olhando para ela. Não por causa de mudanças físicas, mas porque havia algo naqueles olhos que parecia estar adormecido. Algo vital que havia saído sem que ela percebesse quando isso havia acontecido. Naquela noite, em vez de ligar a televisão para entorpecer seus pensamentos como costumava fazer, Helena sentou-se em silêncio com um caderno em branco. No começo eu não sabia o que escrever. As palavras pareciam estranhas, como se ele tivesse esquecido sua própria linguagem interior. Mas lentamente, como a água encontrando rachaduras em uma rocha, pensamentos que eu mantive enterrados por anos começaram a fluir. Eu me sinto como uma atriz que interpreta um papel há tanto tempo que esqueceu quem ela é sem o roteiro, escreveu ela. Quando parei de ouvir minha própria voz, quando comecei a precisar da aprovação dos outros para me sentir real. Essas perguntas a assustaram porque ela não tinha respostas imediatas. Mas Jung teria celebrado essas perguntas, porque perguntas autênticas são aquelas que abrem portas para o autoconhecimento. O que Helena estava experimentando era o primeiro contato consciente com o que Jung chamou de sombra. A sombra não é puro mal, como muitas vezes é mal compreendido, mas tudo que reprimimos, negamos ou ignoramos sobre nós mesmos para sermos socialmente aceitos. No caso de Helena, sua sombra continha sua capacidade de dizer não, seu direito de ter necessidades próprias, seu poder pessoal, sua sexualidade autêntica, sua criatividade selvagem, todas as partes de si mesma que ela havia sacrificado no altar da aprovação. Jung entendeu que integrar a sombra não é um processo opcional se quisermos viver uma vida completa e autêntica. É uma necessidade psicológica fundamental, porque tudo o que reprimimos
não desaparece simplesmente. Ele se fortalece na escuridão e começa a influenciar nossas vidas de maneiras inconscientes. Torna-se autossabotagem, relacionamentos tóxicos que repetimos, padrões destrutivos que não podemos explicar racionalmente. Para Helena, o primeiro passo para integrar sua sombra foi reconhecer todas as vezes que ela traiu seus próprios sentimentos para manter a paz. Ele se lembrou de conversas em que fingiu concordar quando internamente discordava totalmente. Ele lembrou as situações em que disse não importa quando na realidade importava muito. Ele reviveu os momentos em que sacrificou seus próprios planos para acomodar os desejos dos outros, não por generosidade genuína, mas por medo de rejeição. Esse reconhecimento foi doloroso, mas libertador. Jung disse que não podemos mudar o que não reconhecemos. E Helena estava finalmente reconhecendo os padrões inconscientes que governaram sua vida por décadas. Era como acender uma luz em um quarto onde eu morava no escuro, sem perceber que existia um interruptor. O próximo passo em seu processo de individuação foi mais desafiador. Começar a expressar aspectos autênticos de si mesma, mesmo quando isso causaria desconforto nos outros. Jung sabia que esse passo é onde a maioria das pessoas para, porque requer uma coragem extraordinária, requer estar disposto a decepcionar os outros para não continuar a se decepcionar. Helena começou com pequenos atos de autenticidade que para os outros podem parecer insignificantes, mas para ela, eram atos revolucionários. A primeira vez que ele disse não a um convite que não queria, ele sentiu como se tivesse quebrado uma lei fundamental do universo. Seu corpo tremia, sua mente a bombardeava de culpa, sua pessoa gritava que ela estava cometendo um erro social imperdoável. Mas quando a tempestade inicial passou, ele sentiu algo que não experimentava há anos: alívio genuíno. Jung explicou que quando começarmos a viver de forma mais autêntica, o mundo ao nosso redor reagirá. Algumas pessoas se sentirão desconfortáveis com nossa honestidade recém-descoberta, porque isso as lembra de sua própria inautenticidade. Outros podem tentar nos manipular para voltar aos nossos velhos padrões porque essa versão de nós era mais conveniente para eles. E alguns podem se afastar completamente porque o relacionamento foi baseado em nossa falsa personalidade, não em nosso eu autêntico. Helena experimentou tudo isso. Alguns amigos começaram a comentar que a notavam diferente ou distante quando na realidade ela estava mais presente consigo mesma do que nunca. Certas pessoas que dependiam de sua constante disponibilidade emocional ficaram chateadas quando ela estabeleceu limites saudáveis. E sim, ele perdeu alguns relacionamentos que achava importantes. Mas Jung teria celebrado essas perdas, porque elas representavam a limpeza natural que ocorre quando alinhamos nossa vida exterior com nossa verdade interior. Relacionamentos baseados na autenticidade mútua foram fortalecidos, enquanto conexões superficiais se dissolveram naturalmente. Helena estava experimentando o que Jung chamou de diferenciação, o processo de separar o que é genuinamente nosso do que adotamos para agradar aos outros. Enquanto Helena continuava sua jornada de individuação, ela começou a se conectar com aspectos de si mesma que havia esquecido completamente. Ele redescobriu seu amor pela escrita, uma paixão que abandonou porque alguém lhe disse uma vez que não era prático. Ela se reconectou com sua sensualidade natural, que ela havia reprimido por medo de ser julgada. Ele encontrou sua voz política e social, que havia silenciado para evitar conflitos, e entendeu que essa redescoberta de aspectos perdidos do eu é uma das experiências mais profundamente satisfatórias que um ser humano pode ter. É como se reunir com partes da família de alma que pensávamos que estavam perdidas para sempre. Cada aspecto autêntico que recuperamos nos devolve uma parte de nossa vitalidade, de nossa criatividade, de nossa capacidade de experimentar alegria genuína. Mas o processo de individuação não termina com a integração da sombra. Jung descobriu que, uma vez que recuperamos as partes reprimidas de nós mesmos, começamos a entrar em contato com o que ele chamou de self, aquela totalidade psíquica que transcende tanto o ego consciente quanto a sombra inconsciente. O eu é como um sábio maestro interior que pode orquestrar todos os aspectos de nossa personalidade em uma sinfonia coerente e bela. Helena começou a experimentar momentos do que Jung chamou de unidade psíquica. Foram momentos em que ela se sentiu completamente alinhada consigo mesma, onde não havia conflito entre o que ela pensava, sentia, dizia e fazia. Nesses momentos, sua energia se tornou magnética não porque ele estava tentando impressionar alguém, mas porque ele estava vibrando em sua frequência mais verdadeira. Jung observou que as pessoas que atingem um nível significativo de individuação desenvolvem o que ele chamou de autoridade natural. Não é um poder que se impõe aos outros, mas uma presença que surge naturalmente quando alguém faz as pazes com todas as partes de si mesmo. Essa autoridade é sentida como sabedoria, como profunda compaixão, como força serena. Helena percebeu que as pessoas começaram a procurá-la de maneira diferente. Eles não vinham mais até ela porque ela era complacente,
ou porque ela sempre dizia o que eles queriam ouvir. Agora eles a procuravam porque percebiam nela uma autenticidade que se tornara rara no mundo. Sua honestidade gentil, mas inabalável, tornou-se um farol para outros que também estavam cansados de viver na superfície de si mesmos. Yun sabia que o processo de individuação não é uma jornada que se completa de uma vez por todas. É uma espiral evolutiva que continua a se aprofundar ao longo da vida. Cada nova etapa da vida traz novas oportunidades de autoconhecimento, novos aspectos do eu que precisam ser integrados, novas camadas de autenticidade que podem ser exploradas. Helena descobriu que sua jornada para a autenticidade não a tornou perfeita ou eliminou todos os seus desafios, mas isso lhe deu algo muito mais valioso: a capacidade de enfrentar qualquer situação de um lugar de integridade pessoal. Ela não precisava mais de outras pessoas para definir seu valor, porque havia desenvolvido um forte relacionamento consigo mesma. Yun entendeu que quando uma pessoa atinge esse nível de autoconhecimento e integração, ela não apenas transforma sua própria vida, mas contribui para a cura do inconsciente coletivo. Cada pessoa que se atreve a viver autenticamente cria ondas de permissão para que outros façam o mesmo. Torna-se um exemplo vivo de que é possível viver da verdade pessoal sem destruir relacionamentos ou sucesso. O presente mais profundo do processo de individuação, de acordo com Yun, é a paz que vem de não ter que esconder nada de nós mesmos. Quando integramos nossas sombras, quando recuperamos nossos aspectos reprimidos, quando aprendemos a viver a partir de nosso eu autêntico, desenvolvemos o que ele chamou de a serenidade do autoconhecedor. Helena entendeu que o despertar de seu verdadeiro eu não tinha sido uma crise, mas um renascimento. A versão de si mesma que vivia para a aprovação externa havia morrido, e havia nascido uma mulher que podia estar no mundo sem se perder nele. Ele poderia amar profundamente sem sacrificar sua identidade. Ele poderia dar generosamente sem se esvaziar. Ele poderia receber críticas sem entrar em colapso e elogios sem inflar. Yun diria que Helena completou o trabalho mais importante que qualquer ser humano pode fazer: tornar-se quem ela realmente é. Não em uma versão idealizada ou aperfeiçoada de si mesma, mas na expressão mais autêntica e completa de sua essência única. E a partir desse lugar de autenticidade integrada, tudo o que ele tocou foi transformado, porque as pessoas que despertaram para seu verdadeiro eu se tornam agentes naturais de transformação. O processo de individuação que Yun nos legou não é apenas uma teoria psicológica abstrata, é um mapa prático para a jornada mais importante que podemos empreender. A jornada de volta para casa, para nós mesmos. É a percepção de que não viemos a este mundo para atender às expectativas dos outros, mas para descobrir e expressar a obra de arte única que cada um de nós é. Quando finalmente despertamos para o nosso verdadeiro eu, quando integramos nossa sombra e vivemos a partir de nosso eu autêntico, não encontramos apenas a paz pessoal que estávamos procurando. Tornamo-nos faróis de possibilidade para todos aqueles que ainda estão perdidos no labirinto da aprovação externa, mostrando-lhes pelo nosso exemplo que é possível viver uma vida plena, autêntica e profundamente satisfatória. Este é o presente supremo de Yun para a humanidade. A compreensão de que cada um de nós carrega dentro de si tudo o que é necessário para uma vida extraordinária. Só precisamos de coragem para olhar para dentro, abraçar o que encontramos lá e viver a partir dessa verdade inabalável que é nossa essência mais profunda. Mas a jornada para a autenticidade não termina quando conseguimos integrar nossa sombra ou quando despertamos para nosso verdadeiro eu. Yun descobriu algo extraordinário, que aqueles que completam seu processo de individuação desenvolvem o que ele chamou de função transcendente, uma capacidade psíquica de manter a tensão criativa entre opostos, aparentemente irreconciliáveis. Essa função permite viver simultaneamente no mundo prático e no reino dos significados profundos. Ser vulnerável e forte ao mesmo tempo, manter a inocência junto com a sabedoria. Helena experimentou essa função transcendente de maneiras que transformaram não apenas sua vida pessoal, mas seu impacto no mundo. Ele agora podia ter conversas profundas sem perder sua capacidade de desfrutar da simplicidade cotidiana. Ele podia amar intensamente sem se apegar desesperadamente. Ele foi capaz de se comprometer totalmente com os projetos, mantendo uma flexibilidade interna que lhe permitiu se adaptar quando as circunstâncias mudaram. Yun entendeu que quando uma pessoa desenvolve essa capacidade de sustentar paradoxos, ela se torna o que chamou de ponte viva entre diferentes realidades. Helena se viu naturalmente servindo como mediadora em conflitos, não porque se posicionasse no meio complacentemente, mas porque podia ver a verdade parcial que existia em perspectivas aparentemente opostas. Sua própria presença se tornou curativa porque ele não precisava mais que o mundo estivesse de uma maneira específica para se sentir em paz. Há algo profundamente revolucionário em uma pessoa que completou significativamente seu processo de individuação. Não revolucionário no sentido político óbvio, mas em um nível mais fundamental.
Sua própria existência desafia as crenças limitantes que a sociedade normalizou. Quando Helena caminhou pelo mundo sendo completamente ela mesma, sem remorso, mas também sem agressão, ela estava provando que é possível viver autenticamente sem criar caos ou destruir relacionamentos. Jung observou que as pessoas individualizadas desenvolvem o que ele chamou de timing psicológico perfeito. É como se eles estivessem sintonizados com ritmos de vida mais profundos que os permitem saber quando falar e quando ficar em silêncio, quando agir, quando esperar, quando segurar e quando deixar ir. Helena percebeu que as oportunidades começaram a se apresentar em momentos perfeitos. Conversas importantes surgiram naturalmente, as decisões ficaram mais claras e suas ações tiveram um impacto mais significativo com menos esforço. Essa sincronização com os ritmos naturais da vida não é mística nem sobrenatural. De acordo com Jung, é o resultado natural de viver em alinhamento com o eu autêntico, em vez de lutar constantemente contra ele. Quando paramos de resistir a quem somos e começamos a colaborar com nossa natureza essencial, a vida flui com menos atrito, não porque se torne necessariamente mais fácil, mas porque estamos usando nossa energia de forma mais eficiente e direcionada. Jung também descobriu que as pessoas que completam sua individuação desenvolvem o que ele chamou de compaixão consciente. Esta não é a compaixão que surge da dor pessoal não resolvida ou do desejo de ser visto como uma boa pessoa. É uma compaixão que nasce de um profundo reconhecimento da humanidade compartilhada e de ter visto em si mesmo a capacidade de luz e escuridão. Helena se viu respondendo à crueldade dos outros com uma compreensão que a surpreendeu. Ela não justificava comportamentos destrutivos ou permitia que outros a machucassem, mas podia ver por trás das ações prejudiciais a dor não curada, o medo, a desconexão que os motivava. Essa percepção não a tornou ingênua. Na verdade, isso a tornou mais perspicaz. Mas isso permitiu que ele mantivesse seu coração aberto mesmo em situações difíceis. Um dos aspectos mais bonitos do processo de individuação que Jung descreveu é o que acontece com a criatividade. Quando integramos nossa sombra e nos conectamos com nosso eu autêntico, acessamos fontes de criatividade que antes estavam bloqueadas. Helena descobriu que sua escrita havia se tornado mais profunda, mais honesta, padorosa. Mas mais importante, ele percebeu que a criatividade não se limitava às atividades artísticas tradicionais. Sua maneira de resolver problemas tornou-se mais criativa. Suas conversas tinham uma qualidade artística. Mesmo tarefas mundanas como cozinhar ou organizar seu espaço se tornaram expressões criativas. Jung entendeu que quando vivemos a partir de nosso centro autêntico, toda a nossa vida se torna uma obra de arte. Não no sentido superficial, mas no sentido de que toda ação surge de uma fonte profunda, de totalidade e propósito. O processo de individuação também transforma radicalmente nossa relação com o tempo. Helena percebeu que havia parado de viver constantemente no futuro, planejando obsessivamente ou se preocupando com o que poderia acontecer. Também havia parado de ficar preso no passado, ruminando sobre erros ou idealizando momentos que não existiam mais. Ele se tornou naturalmente presente, não por causa da disciplina forçada, mas porque o momento presente era onde seu verdadeiro eu existia. Jung explicou que quando vivemos da autenticidade, o presente se torna rico e gratificante, porque não estamos gastando energia mantendo máscaras ou resistindo a aspectos de nós mesmos. Toda a nossa atenção está disponível para o que realmente está acontecendo. E essa presença completa transforma a qualidade de cada experiência. Há um belo paradoxo no processo de individuação que Jung identificou. Quanto mais profundamente nos conhecemos, mais conectados nos sentimos com toda a humanidade. Helena experimentou isso como uma expansão gradual de sua capacidade de empatia. Não porque ela fez um esforço para ser mais empática, mas porque ao aceitar plenamente sua própria humanidade, ela poderia reconhecer essa mesma humanidade nos outros. Essa conexão expandida não a fez absorver a dor dos outros de uma forma doentia. Na verdade, seus limites se tornaram mais claros e firmes. Mas ele poderia estar presente com o sofrimento dos outros, sem precisar consertá-lo ou fugir dele. Ele poderia celebrar os sucessos dos outros, sem compará-los com ossos. Ele poderia oferecer apoio sem se perder nos problemas dos outros. Jung entendeu que quando completamos significativamente nosso processo de individuação, nos tornamos o que ele chamou de anciãos sábios, independentemente de nossa idade cronológica. Helena se viu sendo consultada por pessoas muito mais velhas do que ela, não porque tivesse todas as respostas, mas porque sua presença irradiava uma sabedoria que transcendia a experiência acumulada. Foi a sabedoria que vem de ter feito as pazes consigo mesmo. Essa sabedoria não é primariamente intelectual, embora possa incluir conhecimento intelectual. É antes uma compreensão incorporada de como a vida funciona, uma intuição profunda sobre a natureza humana, uma capacidade de ver padrões e conexões que não são óbvios para os outros.
Jung observou que essa sabedoria surge naturalmente quando paramos de lutar contra a vida e começamos a colaborar conscientemente com seus processos. O presente final do processo de individuação, de acordo com Jung, é o que ele chamou de a libertação do medo existencial. Não é que as pessoas individualizadas nunca sintam medo, mas que desenvolveram uma confiança fundamental em sua capacidade de navegar em qualquer experiência que a vida lhes apresente. Helena percebeu que não temia mais a rejeição, a solidão, o fracasso, ou mesmo a morte da mesma forma que antes. Essa mudança não veio da negação desses medos ou da convicção intelectual de que eles não eram reais. Surgiu de ter enfrentado seus medos mais profundos durante seu processo de integração da sombra e ter descoberto que poderia sobreviver a eles. Ele desenvolveu o que Jung chamou de fé no processo da vida, uma profunda confiança de que mesmo as experiências mais difíceis contêm sementes de crescimento e sabedoria. Jung nos legou o entendimento de que o processo de individuação não é um luxo espiritual reservado a poucos privilegiados. É o trabalho essencial de todo ser humano que deseja viver uma vida plena e significativa. É o caminho da sobrevivência para a vida autêntica, da conformidade para a criatividade genuína, do medo para a liberdade interior. Helena tornou-se um exemplo vivo do que é possível quando temos a coragem de empreender esta jornada. Ele não havia alcançado a perfeição ou eliminado todos os desafios de sua vida, mas ela havia encontrado algo muito mais valioso: a capacidade de ser totalmente ela mesma em qualquer circunstância. A partir desse lugar de autenticidade inabalável, tudo o que ela tocava naturalmente se transformava em maior beleza, verdade e conexão genuína.